Leitura da Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 21, que nos diz assim: Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Amém. E essa palavra nos faz lembrar da necessidade de nós guardarmos a nossa casa, e que diz respeito à nossa vida espiritual. E lembrando dessa necessidade de guardar a nossa casa, então nós sabemos que existe uma luta e que alguém está interessado em destruir a nossa vida e a nossa casa. E sabemos que é o inimigo de nossas almas, né? E isso nos faz lembrar daquela palavra do apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, que podemos ler aqui para que a gente possa entender melhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? Então diz assim, Efésios 6, 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o verso 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes, né? Muito bem. Então não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais nos lugares celestiais. E isso nos faz ver que existe uma luta que se desenrola todos os dias para que a gente não permaneça na presença do Senhor. Existe uma luta constante para que a gente não fique firme na presença do Senhor. E nessa luta, então, nós temos a necessidade de batalhar, mas como batalhar contra hostes espirituais? Não é com argumentos humanos, não é com armas humanas, não é com armas físicas, mas é com as armas espirituais. E por isso, então, o apóstolo Paulo nos leva a entender que precisamos tomar toda a armadura de Deus, né? Toda a armadura de Deus é o que Deus tem preparado e tem colocado à nossa disposição para que a gente possa, então, lutar contra aqueles que se levantam contra nós todos os dias, né? E voltando lá ao texto de Lucas 11, 21, nos faz ver uma coisa muito interessante. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Não podemos deixar de lutar todos os dias. Não sabemos quando a luta vai se apresentar. Mas quando ela se apresenta, então devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Diz a palavra que se nós nos humilharmos diante de Deus e resistirmos ao diabo, então ele fugirá de nós. E assim, a nossa casa, a nossa vida, tudo estará em segurança. E atentando ainda para essa palavra, né, de Lucas 11, 21, existe uma parte que é particularmente voltada para os homens, principalmente aqueles que são casados, que são chefes de família e que têm agora o dever de guardar a sua casa. Não é que a mulher não tenha a sua parte
ou não tenha que ela também buscar o Senhor e lutar e resistir ao maligno. Mas existe uma parte que é própria do homem. E não é difícil de entender. Existe a responsabilidade do homem enquanto sacerdote do lar. É muito bonito, né, as pessoas na igreja dizerem: o homem é o sacerdote do lar, a parte do homem, aquela coisa toda, né? Mas quem é que está realmente fazendo isso na prática? Quem é que está realmente dando conta da sua responsabilidade enquanto sacerdote do lar? Não são muitos, infelizmente. Muitas vezes se fala, né, que o homem é o sacerdote do lar, o homem é o responsável, né, o homem bem posicionado, então o maligno não terá espaço na sua casa. Mas quantos estão realmente praticando isso no seu dia a dia? Se praticamos isso, então o Senhor é conosco e vai realmente nos fazer alcançar o resultado que nós precisamos. E sabemos que esse é o propósito do Senhor para o homem. Desde o começo sempre foi assim, né? Gênesis 2,15 fala que o homem foi colocado no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Vejam bem aquilo que o Senhor falou na palavra, né? Já desde o início, desde o princípio, né? Lá no Gênesis está escrito que o homem foi colocado no jardim para o lavrar, falando do trabalho, né? Antes do pecado já havia necessidade do trabalho, e fala também que é para guardar o jardim. E que o homem, por não ter guardado devidamente, acabou expulso do jardim, né? Deus determinou isso antes que houvesse pecado. Mas o homem pecou, e por ter pecado, então permitiu que o maligno entrasse, ganhasse espaço ali no jardim onde não deveria. Por isso Deus expulsou o homem de lá. Mas desde aquele tempo a gente já vê o que a palavra está mostrando. A palavra está mostrando a responsabilidade do homem em guardar a sua casa. A responsabilidade do homem como sacerdote do lar, como aquele que tem uma responsabilidade de guardar a sua casa. E fazemos bem em prestar atenção nisso. Fazemos bem em cumprir esse propósito. Como é que se cumpre esse propósito? É orando, é vigiando e orando, é santificando a nossa vida. Se santificamos a nossa vida, então não damos espaço ao inimigo para ter espaço na nossa casa. Se nos santificamos devidamente, conforme a palavra nos mostra, então a nossa vida é fortalecida no Senhor. E então o inimigo não terá força para dominar nada na nossa casa. E assim o Senhor nos ensina, né? Vigiando e orando e praticando a palavra, a nossa vida então será agradável ao Senhor e a nossa casa será abençoada. Vejam bem que o Senhor não está dizendo que o homem mais inteligente, o mais talentoso é aquele que vai ter vitória. Não. A palavra está dizendo que o valente que guarda armado a sua casa, né? Então, ele terá tudo em segurança na sua casa, né? Não é o mais talentoso, não é o mais inteligente, não. É o que cumpre a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está mostrando isso. O valente que guarda armado a sua casa. A armadura é aquela que está na palavra de Deus, né? E que nós fazemos bem em usar.
para que Deus esteja, então, preservando a nossa casa de todo mal. Então, vamos atentar para isso, vamos usar toda a armadura de Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor e resistir ao maligno para que ele esteja fugindo de nós. Que Deus nos abençoe e que você seja muito feliz e próspero em guardar a sua casa.